cada coração esteja alerta, receptiva à mensagem do Senhor nessa noite. Assim oramos, te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Agradeço também aos outros pastores aqui da comunidade pela confiança, tá, de estar aqui com vocês. Meus irmãos, meu nome é Daniel Monteiro, como o pastor ele já apresentou. Eu venho de uma cidadezinha vizinha aqui, que é Muriaé, e eu achei muito legal esse movimento que vocês têm feito, pensando um pouco em prol de saúde mental, né? E saibam que esse tema ele tem aparecido em muitas comunidades de fé, inclusive na minha. A nossa igreja também tem se preocupado bastante em pensar a saúde mental e entendê-la. Muito obrigado, meu irmão. E eu queria iniciar explicando para os irmãos o que é saúde mental e o que isso tem a ver com a igreja de Cristo, ok? Porque às vezes a gente dissocia as coisas. E aí a gente vai entrar na mensagem dessa noite. Bom, saúde mental nada mais é do que a capacidade da gente estar organizado interiormente, de forma que os desafios da vida, conflitos da vida, as tempestades, das quais a palavra de Deus tanto fala, quando elas vierem, a gente consiga ter algum lugar para confiar, alguma base para suportar essas tempestades. Então a saúde mental, ela diz dessa organização interior, de saber lidar com as próprias emoções, de saber qual é o nosso sentido nessa vida, de modo que, tendo um significado sólido na nossa vida, nada possa desestabilizá-lo. Por que nada? Porque tudo bem para o cristão ele perder os bens materiais, ainda que isso seja doloroso, porque ele possui a vida eterna. Tudo bem para o cristão ele perder a saúde, ainda que seja extremamente doloroso, porque ele possui a vida eterna. Meus irmãos, a palavra de Deus, embora ela instrua a gente a ter muitos cuidados, ter cuidados com a finança e cuidado com o corpo, ainda assim sabemos que aflições aparecem na vida, coisas que muitas vezes não aguardamos. E quem vai nos dar essa segurança? Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ensinamento de uma vida eterna, da volta de Cristo, de um julgamento e de um lar celeste, por mais imerecido que seja, é o maior presente que todo cristão pode ter. Porque então essa vida ela se torna transitória, transitoriedade da vida. Bom, na semana passada, na verdade, eu estava sentado com a minha noiva também está formando em psicologia, e mais um amigo, e a gente estava conversando, e esse meu amigo, ele virou e fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: Daniel, qual que é o fundamento primeiro da psicologia? E aí eu virei para ele e falei assim: o fundamento primeiro da psicologia é o compromisso com quem sofre. O fundamento inicial é lidar com a angústia diante da vida. Só que, por que isso é muito interessante? Porque a matéria de estudo da psicologia é a matéria da alma. E nós vamos aprender muito com ela, tá bom? Mas a matéria de estudo da teologia é o Deus que fez a alma. Então, à medida que a gente compreende e conhece a Deus e compreende a nós mesmos, nós também encontramos tesouros preciosos para uma vida mais feliz e rica de significado. Já dizia um grande psiquiatra suíço, Carl Jung, a teologia e a psicologia precisam conversar, porque eu nunca vi uma doença que não tivesse a ver com um fator religioso, sentido para a vida. A nossa fé traz sentido, meus irmãos, diante das aflições. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar essa noite, tá bom? Eu quero pedir que você pense um pouco sobre as angústias da sua vida. Por que eu quero que você tente trazer à tona as suas angústias? Porque todos aqui, em algum momento, passaram por momentos de grande sofrimento, tá bom? Todos aqui. Alguns mais do que outros. Mas
Cada angústia é pessoal. Então, portanto, não é pesável, não é quantificável. Estevão, qual é o peso da angústia? Ela depende de cada um, porque a angústia é sempre pessoal. Não existe uma medida. Então, a única pessoa que conhece a angústia é aquele que vive. E a grande pergunta que a gente vai ter essa noite é exatamente isso. Será que Deus conhece a minha angústia? E onde está Deus durante a minha angústia? A gente vai tentar responder essas duas perguntas hoje à noite. Então, meus irmãos, com muita seriedade, com muita devoção, eu quero pedir os irmãos para abrir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e um livro que fala puramente sobre sofrimento e sobre conhecimento a respeito de Deus. O livro de Jó, no capítulo 30. E nós vamos abrir essa mensagem com uma fala de Jó. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque toda a análise do texto bíblico hoje que será feito, será a partir dessa fala de Jó, ok? Jó 30, nós vamos ler o verso 24. Amém? O autor vai dizer: a verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós clamamos agora que a luz do Teu Espírito Santo venha tirar de nós qualquer escuridão de entendimento e venha trazer clareza, de forma que a gente possa compreender o que a Tua Sagrada Escritura diz, que nosso coração seja moldado pelo Senhor e a nossa confiança ela seja fixada mais, Senhor, na rocha que é Cristo. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos hoje como igreja, como o Teu corpo. Já sou grato por ser recebido, porque já me sinto parte desse corpo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Jó é provavelmente o livro mais antigo da palavra de Deus. Embora Gênesis conte sobre a história mais antiga, que é o início do mundo, Gênesis foi escrito em mais ou menos 1500 a.C. por Moisés, assim como o Pentateuco. Mas o livro de Jó é um livro extremamente antigo. Crê-se que provavelmente ele foi trazido pela Mesopotâmia por Abraão. Era um livro de sabedoria daquele período. E pasmem, a história de Jó é de um homem justo, mas de um homem que ele vai ser tentado pelo diabo, e Deus ele vai permitir que o diabo tire tudo dele. Quando a gente presta atenção no texto, é uma espécie de jogo, onde o diabo diz o seguinte a Deus: o seu servo é bom, porque você dá tudo a ele. Jó era próspero em riquezas, próspero em saúde, tinha uma grande família, tudo ocorria bem. Então o diabo diz: ele é fiel, porque ele possui tudo, o Senhor dá tudo a ele. Então Deus ele permite que Jó ele permite que o diabo tirasse tudo de Jó, menos a vida. É uma espécie de experimento esse livro, até onde a criatura tentada, ela mantém a fidelidade a Deus diante das aflições da vida. E é por isso que precisamos resgatar a história desse livro para o século 21. Estamos muito confortáveis. Quando os problemas aparecem, de repente, parece que acende uma luz e a gente pergunta: onde está Deus? E a história de Jó já inicia contando sobre um homem que foi desamparado por todos. E ele inclusive traz a fala de abandono. O que a gente mais percebe nas pessoas que sofrem um sentimento de abandono. Eu fui deixado, talvez eu tenha sido injustiçado. Por que eu estou passando por isso? Na minha vida eu sempre fiz o bem, nunca quis o mal para ninguém. Por que Deus está permitindo isso?
Meus irmãos, Jó pergunta inúmeras vezes ao longo desse livro: eu desejo estar diante do Senhor, me mostra onde errei, porque eu posso me justificar diante de ti, que eu fui justo nessa terra e não fiz mal a ninguém. A visão de Jó é uma visão puramente terrena. Puramente terrena. Ele está pensando naquilo que foi perdido, e muito pouco no processo que ele está vivenciando. Mas existem outros personagens bíblicos que demonstram um sentimento de angústia. E eu quero convidar os irmãos a conhecer mais um, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, aquele que Deus deu muitas vitórias, mas também viveu grandes períodos de angústia. Vamos para Salmos 42. Eu vou pedir aos irmãos muita atenção, porque a gente vai ler todos os versículos desse salmo, tá bom? É um salmo muito pequeno. A palavra do Senhor vai dizer: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Geralmente a gente lê só essa parte, mas vamos entender o que o salmista está vivendo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graça em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Presta atenção nessa parte. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Amém. Vamos parar aqui. Meus irmãos, Davi está passando por um momento de extrema angústia. E ele está clamando a Deus. E ele vive grandes momentos aqui. Momento de canções a Deus na madrugada, de oração, momentos de confronto interno. Por que está abatido a minha alma? Davi, ele busca dentro de si o desejo de confiar em Deus diante das tempestades. E ele está buscando. Mas, meus irmãos, como todo aquele que já viveu um momento de angústia, vocês sabem tanto quanto eu, que as angústias elas não vão embora a qualquer momento. As angústias elas não desaparecem com tanta facilidade. Por quê? Será que Deus ele entende o peso da minha angústia? Aonde está Deus quando eu sofro? Uma das perguntas que eu mais ouço dos adolescentes, quando eles vão chegando ali nos 13, 14 anos, é o seguinte, até de alguns pais que trazem eles, falam o seguinte: Daniel, se Deus é bom, por que existe a maldade no mundo?
Parece que o sofrimento, muitas vezes, ao invés de nos levar até Deus, nos faz duvidar dele. Em vez do sofrimento, ele nos levar até o Senhor e conhecê-lo de forma mais profunda, encontrar nele as respostas que precisamos, a gente duvida dele. Mas, meus irmãos, quando a gente sucumbe ao sofrimento, se desespera e esquece de Deus, o que isso resolve? O que isso resolve? Nós buscamos a resposta na perda de sentido? Na distância daquele que pode nos trazer um significado? É como alguém que deseja por água e se distancia da fonte. Será que o nosso ceticismo é uma forma de tentar punir a Deus? E quando eu digo que não creio, no fundo eu creio, mas eu desejo de alguma forma atacá-lo porque eu sofro. Mas a gente não entende que quanto mais a criatura se afasta do Criador, mais ela perde sentido. Meus irmãos, ninguém que busca água vai andando em direção a um deserto que ele sabe que não tem fonte. As respostas para as angústias da alma está em Deus. Está em Deus. Quando nós passamos pelos sofrimentos da vida, e eles são inevitáveis, todos aqui sabem, os sofrimentos da vida são inevitáveis, os desafios são inevitáveis. Sabe quem sabe que o sofrimento é inevitável? A criança que ganhou o brinquedo favorito no Natal, ele quebra no dia seguinte. Da mesma forma, a mãe que perde esse filho, o pai que perde o emprego, mas também um jovem que perde o amor da sua vida. Meus irmãos, a realidade é sofrida, e por grande parte da vida, vamos experimentar dor. O que precisamos saber para conseguir lidar com essa dor é: Deus conhece a minha angústia e onde Ele está. Porque se nós soubermos disso, aí a angústia ela já não importa mais, porque a angústia ela pode produzir algo maior que isso, que é um significado profundo nas nossas vidas. Meus irmãos, sede por significado. Se você ainda não chegou no momento da sua vida, que você entendeu que não adianta ganhar o mundo inteiro, porque mesmo que você ganhe o mundo inteiro, a sua alma vai viver um grande vazio, você não está entendendo o que eu estou dizendo. O desejo por sentido é entender que, independente das grandes tempestades que venham, eu vou poder segurar nas mãos de Deus, e eu vou aprender muito com Ele e sobre Ele. E conhecer mais de Deus é tudo que nós precisamos. Tudo. Tudo. Essa é a conclusão de Jó, no capítulo 42. Jó, ele chega no capítulo 42 e ele diz: eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço com os meus próprios olhos. Meus irmãos, as tempestades da vida existem, e não adianta negá-la. A angústia existe. Acreditar ou não em Deus não vai mudar nada, mas se a gente conhece o Deus que pode nos ajudar a atravessar os momentos de desafios da nossa vida, a gente vai criar novos significados, e nós vamos conhecer mais desse Deus. E quando os próximos desafios vierem, nós vamos novamente confiar nele. E meus irmãos, abismo puxa abismo. Davi estava certo. Abismo puxa abismo. Se você está vivendo um momento de angústia hoje, e você acha que é o último, esqueça. Abismo puxa abismo. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando numa instituição que cuida de pacientes oncológicos em Muriaé. Eu estive trabalhando no cuidados paliativos. Meus irmãos, ali eu aprendi muito sobre a transitoriedade da vida. E eu entendi o que Salomão ele disse o seguinte: é melhor você estiver na casa do sofrimento do que na grande festa. Porque no sofrimento você vai aprender algumas coisas. E sabe o que eu descobri ali? Que as pessoas que estavam com Deus,
eles lidavam com toda aquela trajetória com muito mais saúde, riqueza de significado do que todas as outras. Era terrível eu ter que entrar em um lugar e eu conversar com uma pessoa que já não acreditava em nada, e eu perceber que, mesmo o corpo estando se perdendo, a alma já havia se perdido. Meus irmãos, a pior coisa da vida é que, ainda que o nosso corpo não morra, morra primeiro a nossa alma. Então não desista, não ceda às angústias da vida, porque o Deus que Ele criou a sua alma, Ele tem a resposta para você conseguir atingir o objetivo. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos criou como criaturas que têm sede por significado e desejo por Ele, e nós só vamos encontrar essa paz quando estivermos na presença dEle. Os desafios da vida nunca vão parar, tá bom? Jó vivenciou grandes desafios, Davi vivenciou grandes desafios. Da mesma forma como a vida tem suas colorações brandas, ela também tem as colorações quentes. A vida, ela tem os momentos felizes e os momentos tristes, para todos que estão aqui. Agora a pergunta que ainda fica: Deus conhece a minha angústia? E para isso eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Em Lucas 22, do verso 39 ao 44. Lucas 22, do 39 ao 44. Leiam esse texto com o maior temor da vida de vocês, porque nós estamos falando do nosso Deus agora. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou dele a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, nós estamos falando de Deus. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meus irmãos, a ideia cristã de um Deus que se encarna é um absurdo, e é por isso que é real, porque só o Deus cristão, ele conhece o seu sofrimento, só Ele entende a sua angústia, porque Ele se encarnou, Ele se fez homem, Ele viveu nessa terra, Ele conhece a dor dos homens. O Deus cristão, Ele não só sonda o seu coração, Ele vivenciou o sofrimento dos homens. Cruz, rude cruz. O Senhor Jesus levou sobre Ele o peso de todos os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus foi aquele que viveu a angústia mais intensa, porque Ele tomou sobre Ele todas as nossas iniquidades, e é por causa deles que nós temos direito agora à vida eterna. Meus irmãos, esse Deus conhece a sua angústia, tá bom? Eu não conheço os seus desafios. Eu estou olhando ao rosto de vocês há mais ou menos 15 minutos, 20 minutos. Eu não conheço os seus desafios. Eu não conheço as suas angústias. Eu nem tenho uma resposta ideal para te dar. Eu estou buscando isso até para mim. Mas olha, existe alguém que Ele é homem e Deus. Ele viveu nessa terra e ao mesmo tempo Ele sonda todos os corações. É esse o Deus cristão que nós estamos oferecendo. Meus irmãos, esse grande Deus, poderoso, soberano, que se faz homem, e que agora nós anunciamos o evangelho dele, Ele sabe tudo sobre a angústia. É por isso que falar sobre o tema da saúde mental
não pode ser um tabu. Porque se você sofre interiormente, saiba que o nosso Senhor também sofreu. Meus irmãos, sofrimento não é marca de fraqueza. Sofrimento é marca de humanidade. Se você sofre, você não é fraco. Se você questiona, você não é fraco. Tá bom? É marca de humanidade. E o nosso Senhor, Ele sabe tudo sobre a humanidade. Saiba disso. O nosso Senhor, Ele te conhece. Naquele momento que você entra para o seu quarto, você fala com Deus, ou naquele momento que você sabe que deveria falar e não consegue, o nosso Senhor, Ele te conhece. Ele sabe do sofrimento e das marcas que você carrega no seu coração. Tá bom? O nosso Senhor sabe de tudo isso. E Ele vai trazer uma resposta a Jó. É essa parte que eu acho mais genial. Meus irmãos, vamos ler apenas mais uma vez. Vou pedir, por favor, que os irmãos projetem Jó 30, 24. Amém? A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Agora nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao 6. Meus irmãos, Jó é um homem arruinado, tá bom? É um homem que provavelmente tinha uma doença de pele próxima à lepra. Foi exilado da cidade dele e viveu momentos de grande solidão. Os amigos que ele teve foram amigos que apenas causaram feridas no coração dele. Agora a gente vai ver algo semelhante. Quando ele desceu do monte, isso é, Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de ajoelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente-se a oferta de Moisés, que ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, ok, pode cortar aí, era só até o verso 3, na verdade. Meus irmãos, imagina essa cena, tá? O Senhor Jesus, Ele está ensinando a grandes multidões, tá? Grandes multidões seguiam Ele. De repente Ele desce, e uma multidão se dispersa, e um homem leproso se aproxima. Muito curioso. Jesus, Ele é seguido por grandes multidões. Um homem se aproxima, e a multidão se distancia. O leproso também era exilado, tal como Jó. Tá bom? Quando o leproso ele se aproxima, os outros saem de perto dele. Mas alguém fica. O nosso Senhor Jesus. Quando esse leproso se aproxima, e ele se ajoelha, e ele põe para Jesus, que sabe que Jesus poderia purificá-lo, Jesus estende a mão. Jó estava errado, meus irmãos. Talvez estivesse certo. Ninguém estende a mão que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus conhece sua angústia e sua aflição. E o mais interessante disso tudo é, Jesus poderia curar esse homem de muitas formas. Qualquer um que fizer uma análise textual sabe disso. Jesus, ele cura homens de muitas formas. Muitas formas. Mas Jesus escolhe tocar no homem impuro. Jesus, ele decide, meus irmãos, não curar apenas o corpo, mas sarar a alma daquele homem. Imagina um homem que estava sem ser tocado durante anos, e um homem chamado Cristo coloca a mão nele. A gente está falando de um Deus que ele não se preocupa só com a saúde do seu corpo, ele se preocupa com as marcas que você carrega em você. Tá bom? O nosso Senhor, ele estende a mão, e ele deseja curar o nosso coração. Amém, meus irmãos?
No início eu falei sobre aquela conversa que eu tive com a minha noiva e com um amigo, e que eu virei e falei assim: o comprometimento do terapeuta, do psicólogo, é sempre com aquele que sofre, com a angústia. Minha noiva, ela me surpreendeu com uma fala muito profunda. Ela virou e falou assim: e só se preocupa com a angústia aquele que ama. Ela me surpreendeu, porque ela estava certa. Porque se você não ama, você pode até cuidar da angústia, mas não porque você tem interesse na pessoa, você tem outro interesse. Mas o nosso Deus, Ele não pede nada da gente que não seja nós mesmos. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é o único que conhece o nosso coração, que conhece a nossa angústia, que se faz presente no meio da dor. E mesmo que talvez na próxima manhã, talvez amanhã você acorde e sua angústia ainda esteja presente, mas lembra o seguinte, que é muito mais fácil você encarar as dificuldades da vida com aquele que venceu o mundo do que você passar por tudo isso sozinho, tá bom? O que o Senhor, Ele oferece para a gente é uma vida eterna que inicia hoje. Essa é a grande beleza do Evangelho. Então, o que teologia tem a ver com saúde mental? Tudo, porque o Deus que Ele nos fez, Ele também se preocupa com a nossa alma, tá bom? Ele se preocupa com a nossa alma. O Senhor Deus, Ele não quer que você viva uma vida de sofrimento, mas que diante do sofrimento, você possa conhecer Ele e criar novos significados na sua vida. Da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morre e ressuscita. É essa a promessa que Ele traz para nós. Amém? Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor nessa noite, porque o Senhor estende a mão para todos os leprosos aqui presentes, principalmente eu, Senhor. Pai, o Senhor estende a mão e o Senhor mostra para a gente que existe uma vida depois daqui, existe vida aqui. O Senhor nos traz, Senhor, a base de que é possível viver uma vida feliz em meio a tantas tempestades, desde que a gente conheça Deus com os nossos próprios olhos e confie nele. Senhor, aumenta a nossa fé e a nossa confiança, de forma que as dificuldades da vida não nos levem para longe de Ti, mas para perto, Senhor. Que a gente possa fazer como aquele leproso, que não se envergonhou de ir até o Senhor, e nem o culpou de nada, mas foi em direção ao Senhor, e reconheceu que só o Senhor poderia purificá-lo. E o Senhor, Pai, tão amoroso, estende a mão e cura a alma. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus continue abençoando, Daniel. Palavra abençoada no nosso coração. Eu mexi com o pastor Estevão, que nas células, né, nós temos estudado sobre esse tema também, Setembro Amarelo, e os estudos da frente será Jesus no Getsemane. Aí eu falei assim, ele vai falar de tudo. E graças a Deus ele deu essa introdução, né, falando, e não falou tanto, por que Jesus suou sangue, né? Então a gente vai discutir sobre isso na célula, e nós fomos muito edificados com essa palavra. Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco, nós louvamos ao Senhor por ter aceitado esse convite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem os avisos aqui, nós teremos pastel após o culto, glória a Deus. Voltou a cantina aí em nome de Jesus, tem um pastel delicioso ali, pastel de carne moída e pastel de queijo. Eu vou pedir que os obreiros homens, assim que for dar a benção, deu a benção apostólica, corre lá, espalhe as mesas para nós. Eu quero que vocês sentem lá, come pastel, em nome de Jesus. Fiquem à vontade nesse tempo de comunhão ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então passa lá na cantina. Irmãos, olha que aviso aqui, eu quero contar com vocês. Domingo pela manhã,
nós vamos inaugurar o nosso quartinho de oração. Amém? Então nós vamos fazer uma inauguração aqui do quartinho, domingo, 8h30 da manhã, nós vamos fazer um café abençoado aqui com toda a igreja. Amém? Vai ter um café da manhã, uma palavra mais breve, e a gente vai para lá para a gente orar todo mundo junto, né, e consagrar o quartinho ali ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque é um tempo de oração que Deus está nos chamando. E eu quero convidar você, na verdade, intimar você em estar aqui conosco, amém? Café da manhã, 8h30, e logo após a inauguração do quartinho para a glória de Deus. Posso contar com você? Amém? O esquema do café, vocês sabem o que é. Cada um traz o que sentir no coração. Meu pai falou comigo que vai trazer meio quilo de salame. Amém? Você vem para cá, traz queijo, broa, bolo, pão, manteiga, requeijão. A gente fica brincando aqui, os meninos da igreja, né? Toda vez que o nosso armário está vazio, aí eles falam assim comigo: pastor, está na hora de marcar um café. O armário encher de novo, tudo que sobra fica aqui com a gente. Então vem para cá para o café em nome de Jesus. Vai ser bênção a inauguração do quartinho de oração. Amém? Quinta que vem, né, nós temos culto domingo à noite, né? Também culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos na série aí de Neemias, tem sido bênção. Deus tem falado conosco. E quinta que vem nós vamos receber o psicólogo Márcio da ADVEC de Cataguases. Estará aqui ministrando a palavra do Senhor conosco e vai ser bênção também em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer o Senhor. O pastor Everton vai dar a bênção apostólica aqui. Eu estou lá atrás para te dar um aperto de mão e um abraço em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos deu de nós aqui estarmos. Obrigado por essa palavra. Pai, direciona os nossos corações e venhamos, Deus, viver essa realidade, que precisamos do Senhor em todas as áreas. Sem o Senhor é impossível. Abençoa os meus irmãos, cuida deles e livra eles do mal. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Tenha uma noite abençoada.